Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar. No Bora Rangar de hoje você vai aprender a fazer bagels, um pãozinho muito popular na América do Norte, mas ó, que tem uma história muito bacana. Esse pão ele tem um formato de rosquinha, fica muito bonitinho. Tem uma coisa curiosa, a gente vai ferver essa massa antes de assar, o que vai conferir uma casca lisinha, uma textura toda única para os nossos bagels, tá? Se você ficou curioso ou curiosa para conhecer essa história, aprender a fazer essa receita e se conectar um pouquinho com essa tradição norte-americana, então papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela, que hoje tem bagels aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia de lanche norte-americano, você vai precisar de 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, 4 colheres de sopa e meia de açúcar cristal, 1 xícara e meia de chá de água morna, 1 xícara e 1/4 de chá de água morna, 3 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 1 colher e meia de sopa de sal, 2 colheres de sopa de sal grosso e 2 ramos de alecrim. Esses são os ingredientes para você poder fazer esse bagels. A gente está fazendo o sabor, segundo o que a Mariana me disse, né, lá em Vancouver, quando ela morou no Canadá, era o sabor mais tradicional, que ela mais gostava, é esse confeitado, vamos dizer assim, com sal grosso e alecrim, né? Você finaliza ali a massa com sal grosso e alecrim, mas dá para brincar, dá para fazer com gergelim, dá para fazer com chia, dá para fazer de várias formas, dá para confeitar de várias formas e até sem nenhum sabor, só mesmo a massinha assada. É uma receita muito fácil, sempre que é pão, né? Eu sempre falo isso, receita fácil, não tem erro, todo mundo vai conseguir fazer. E a gente vai começar pela esponja, tá? A esponja é considerado um pré-fermento. E a gente tem aqui, eu vou começar nessa tigela aqui, a gente vai usar água morna, então eu vou começar aquecendo essa aguinha aqui, ó. Vou chegar aqui no micro-ondas e a gente vai aquecer essa água por 15 segundos. É rapidinho, é só para ela pegar um rápido calor, tá? Então coisa rápida ali, você pode tanto aquecer na panela, né? Quando ela começar a aquecer, virar tipo a temperatura assim, ó, de mamadeira de neném, é a temperatura que tá boa. Aqui rapidinho, 15 segundos, fica pronto, ó. A minha já aqueceu. Então, ó, é aquela coisa, suave ao toque, tá? Tem necessidade de você fazer isso, assim, de maneira desnecessária, não fazer e tal, vai te atrapalhar se você não fizer? Não. Só que o que vai acontecer é que você não vai agilizar o processo. Com essa aguinha morna, esse processo do pré-fermento, essa pré-fermentação que a gente vai proporcionar aqui, vai acontecer muito mais rápida. Então você vai colocar a aguinha morna, até porque vai ajudar também a dissolver esse açúcar mais rápido. Então é só a vantagem dessa leve aquecida. Só que não pode aquecer demais. O que eu falei da temperatura de mamadeira de neném é justamente porque se estiver muito quente essa água, a gente pode acabar matando as leveduras ali do nosso fermento, tá? Então eu vou dissolver, primeira coisa que eu vou fazer é dissolver bem esse açúcar aqui, ó, batendo, misturando, o máximo que eu conseguir, tá? Aí, ó, vou entrar na sequência com fermento biológico seco. Lembrando sempre, né, que toda receita que é feita com fermento biológico, seja o seco ou seja o fresco, você tem uma proporção que você pode fazer para substituir. Você que gosta de usar sempre o fermento fresco, por exemplo, é só dobrar a quantidade, tá? É que o fermento biológico seco, ele é ativado, né? Ele é liofilizado, então ele tem uma ação, depois que ele é hidratado, mais intensa, no mesmo peso do que o fermento biológico fresco. O fresco é aquele que você encontra refrigerado. O seco você encontra na prateleira, geralmente ele está próximo do fermento químico. Aí é legal falar um pouco sobre a diferença, né? De fermento químico para fermento biológico. A fermentação química, ela não tem a ver com a ativação de glúten na massa. Então, o desenvolvimento de uma fermentação química é que a reação química que aquele produto provoca vai gerar o gás carbônico. Aqui a gente tem uma ação biológica. A gente está falando de um fermento, uma levedura. Ele vai se alimentar de algum elemento ali dentro da massa e vai gerar o gás carbônico que vai ajudar. Com a ativação da rede de glúten, ele consegue preencher os espaços dessa rede e formar as bolhas do que a gente conhece como pão, tá? Quanto tempo que isso aqui fica? Bom, você vai fazer esse pré-fermento e vai esperar ele inflar, ó, igual o meu aqui.
Olha aí a diferença. Aqui é a mesma mistura, passou-se um tempinho e a gente tem esse resultado aqui, ó. Então a gente ativa essa fermentação, ela já começa. 10 minutos foram necessários para essa minha pré-massa aqui. Vai variar o tempo aí na sua região, vai depender do clima que está fazendo. Se você quiser climatizar a sua cozinha, né, fazer uma climatizadora, porque nas padarias eles usam esse recurso da climatização. A gente geralmente não tem uma climatizadora em casa, né? O que a gente faz? A gente cria processos de climatização. Por exemplo, eu estou aqui produzindo o meu pré-fermento. Eu posso ligar o meu forno, no máximo, deixo ele ligado uns 5 minutinhos, desligo, posso até colocar uma vasilhinha com água ali dentro para gerar um vapor, e aí eu levo a minha tigela lá para dentro. Forno desligado, tá? Pelo amor de Deus. E aí vai ser muito mais rápido essa pré-fermentação. Você pode fazer isso também depois com a fermentação da massa. Eu vou deixar essa minha esponja aqui. Então tá pronta a esponja, já fermentou. Vou deixar essa aqui, ó, reservada aqui no cantinho para ela dobrar de volume e a gente conseguir fazer uma outra massa. Agora eu começo passando a minha esponja para uma tigela maior, né? Porque a gente vai agora produzir a massa com ela. E essa é uma esponja líquida, vocês puderam perceber. Também existem 2 tipos de esponja, tá? Nem toda massa de pão começa com esponja, a maioria. Você faz a esponja porque aí você consegue uma fermentação mais adequada. Mas só que existem 2 tipos. Existe a esponja seca e a esponja molhada. A esponja úmida, essa daqui que a gente está usando. A seca, ela fica mais parecida com uma massa. Ela vai ter uma textura firme, sólida, né? Então essa é a diferença entre uma e outra. A esponja sólida, ela vai farinha na mistura e na seca não vai, tá? Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui. Isso aqui é sal. Deixa eu botar uma pitada para realçar os sabores, né, do pão. E aqui, ó, farinha de trigo. É só misturar. Hoje vocês estão vendo aqui que geralmente quando eu vou fazer massa de pão, eu trago para cá a minha batedeira, mas hoje eu não estou usando ela, porque essa massa aqui, ó, primeiro pela quantidade, né? A cuba da minha batedeira é muito grande e uma massa pequenininha, como eu estou fazendo a metade aqui, a batedeira não pega direito. Depois, por causa da textura dela, ela acaba sendo melhor de sovar na mão. Mas primeiro, antes de colocar na mão aqui para sovar, você vai vir com a espátula e vai fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Vai massageando essa massa, vai hidratando até ela limpar. Ela vai limpar, né, o fundo da tigela. Eu acho isso mágico, né? A massa, quando ela está pronta, ela limpa o fundo da tigela, ela incorpora todos os ingredientes que ficaram agarrados ali, inclusive da colher também que você está usando. Então aí depois que ela já não estiver mais grudando na superfície, né, seja da tigela, seja da colher, aí é a hora que você pode colocar a mão, que ela vai grudar menos na sua mão. Viu? Essa é uma dica muito legal aí, para você evitar ficar com os dedos todos sujos de massa quando for sovar a massa. Agora que eu misturei tudo, que ela, tá vendo, ó? Ela limpou o fundo da tigela, ela é uma massinha bem pegajosa. Eu vou pegar um pouquinho de farinha para passar na minha mão. Ó, farinha na mão, farinha na massa também. E agora a gente vai para a sova. Eu vou colocar um pouquinho de farinha mais aqui, que foi pouca, na bancada. E ó, sova clássica, né? Eu vou fazendo com as 2 mãos, mas a gente pode fazer aqui mais um tutorial, né? Toda vez que a gente vai sovar a massa na mão, eu faço esse tutorial, mas sempre bom lembrar ele, tá? Enquanto você vê que a massa tá grudando muito, você pode colocar farinha. Você vai ver alguns professores de gastronomia, alguns chefes falando que farinha demais aqui vai te atrapalhar, mas você tem que pensar que você não é um profissional de cozinha, você está fazendo comida para você, na sua casa, você tem que tornar esse trabalho mais fácil. Então coloca a farinha para não ficar grudando. Ó, a sova é assim, você vai pegar, vai dobrar a massa aqui, vai dobrar mais uma vez e vai, ó, esticar. Não precisa rasgar demais essa massa, tá? Mais uma vez, ó, dobra, estica. Dobra, estica. Dobra para trás, para o lado, estica. Puxa para trás, para o lado, estica. E aí você pode fazer isso com as 2 mãos. Ó. Aqui, ó, eu puxo, dobro e estico. Porque aí eu não canso meu braço. E a gente vai fazer isso por 5 minutinhos, até essa massa ficar bem lisinha, né? Ela vai ficar aquela massa homogênea, bonita. Então tem que botar o braço para malhar. E outra coisa aqui, ó, você pode observar uma coisa na minha movimentação. Ó, tá grudando, a gente vem e coloca farinha, não tem problema, tá?
Você vai ver que na minha movimentação aqui, o que eu ponho de força nessa massa é o peso do meu corpo. E não é meu braço que eu fico forçando os músculos do braço, não. Eu apoio o corpo sobre a palma da minha mão em cima da massa, ó. E vou balançando o corpo para um lado e para o outro. É um gingado, é uma dança do pão, tá vendo? É isso que você tem que fazer aí na sua casa. Porque assim você não vai cansar o braço, vai evitar algum tipo de lesão, qualquer problema que você viria a ter, ó. Você mantém a postura, abre as pernas um pouquinho se a bancada for muito baixa para não prejudicar a sua coluna. E ó, precisou de mais farinha, tá grudando, você vai lá e coloca, não tem problema, tá? E a massa ela vai ficando lisinha, ó, conforme você vai trabalhando ela, conforme você vai dando, né, esse trabalho de ativação do glúten, que o que a gente está fazendo aqui é ativando a rede de glúten para ela criando novas tramas, para ela poder se unir cada vez mais. Isso vai transformar essa massa numa massa bem lisinha, vai ficar parecendo uma massinha de modelar, ó. Aqui eu já fiz uma sova de 3 minutinhos, a partir desse tempo já dá para fazer, ó. O ideal são 5 minutos, se você puder ir a 10, tudo bem, só que aí cuidado, tá? Faz com delicadeza, não precisa fazer uma sova muito violenta, porque se você esquentar demais a massa, aí ela pode acabar tendo prejuízo na textura dela. Eu vou colocar um pouquinho de farinha no fundo da tigela e vou deixar essa minha massinha fermentando por 1 hora ou até ela dobrar de volume, tá? E aí depois a gente volta para ver o que a gente faz daqui para frente. A gente vai fazer um pãozinho muito diferente aí dos formatos que a gente está acostumado aqui no Brasil. Tem certeza que você quer ver? Essa massa que já fermentou, que já passou pelo descanso, né? Então eu vou trazer ela para cá, ó, para minha bancada, porque agora a gente vai cortar ela, fazer as bolinhas para a gente poder modelar. Eu já vou aqui, antes de pegar na massa para fazer isso, eu já vou untar essa forma aqui, ó, para facilitar. Eu já tô com o forno ali pré-aquecido a 200 graus, tá? Muito importante que o forno esteja na temperatura correta quando você colocar os bagels ali dentro, para eles não ficarem borrachudos também, tá? Ele precisa assar nessa temperatura durante os 20 minutos ou até eles ficarem douradinhos, ó. Vou salpicar uma farinha de trigo aqui, vou pedir pro Thiago pegar mais um pouquinho de farinha que eu vou precisar, que a minha acabou. Enquanto isso ele vai lá, ó, a gente vai aqui untando essa forma. Dar essa untada é legal porque ele dá uma agarradinha, tá? Então tem que fazer esse processo aqui, porque senão ele vai agarrar no fundo da sua forma. Vamos lá então, eu vou pegar a minha massa aqui, ó. A água já tá fervendo lá, que a gente vai modelar e vai cozinhar. Ele é como se fosse uma rosquinha esse pão. Eu vou tirar a massa aqui de dentro, só pegar a farinha com o Thiago. Vem cá, Thiago. Aí, obrigado, meu amigo. Vamos lá, vamos enfarinhar a bancada aqui, ó. Joga a farinha para ela espalhar bem pela bancada, tá? E aí você vai abrir aqui, ó, como se fosse uma cobrinha, tá? Com a sua massa e vai dividir ela nas bolinhas. O que vai definir o tamanho dos seus bagels é agora, tá? Se você quiser fazer um bagel bem grandão para poder fazer um sanduíche, você vai cortar maior essas bolinhas aqui. Eu quero uns bem pequenininhos para ficarem bonitinhos. E ó, e aí eu vou fazer umas bolinhas com essa massa. Acho que aqui ficou até pequeno demais, eu vou fazer um pouquinho maior. Ó, então você vai amassando aqui, ó, puxa do meio para baixo, buscando deixar essa massa bem redondinha. Aí aqui embaixo você belisca assim, ó, para ela fechar, tá vendo? Ó, ficou fechadinho aqui embaixo, aí você deixa a bolinha aqui. Já já a gente vai transformar essa bolinha numa rosquinha. É um jeito diferente de fazer rosquinha, né? Que geralmente a rosquinha, quando é um biscoito, né? A gente faz uma cobrinha e depois enrola. Aqui, essa rosquinha, ela parte de uma bolinha. E é o que dá o charme da receita, é o que vai fazer o pão ficar bem bonitinho. Vocês vão ver qual que é o truque aqui, ó. Primeira coisa é fazer as bolinhas. Boleou a massa toda, transformou ela todinha em bolinhas. A gente tem um bem pequenininho aqui, eu vou começar por ele, ó. Você vai fazer assim, ó, você vai furar essa massa com o dedo e aí você precisa rodar o dedo ali dentro para o buraquinho ficar mesmo de fato definido, ó. Pronto, tá vendo? A mesma coisa, independente do tamanho que você fizer, a técnica utilizada vai ser essa. Se tiver muito grande, aí você pode fazer o buraquinho com 2 dedos, tá? Mas como aqui no tamanho pequenininho, 1 dedo é o suficiente. Então, ó, faz o buraquinho, roda o dedinho ali dentro. E pronto, muito simples, né? Agora a gente vai
para o processo de cozimento da nossa massa. Eu vou chegar aqui na panela que está com a água fervendo. Ó, tem que ser água fervendo, não põe sal, não põe nada nessa água. Você vai colocar a massa ali dentro para dar um mergulho. E aí ela vai dar a pré-cozida que a gente quer. Qual que é o ponto? Muito fácil, tá? Essa massinha, ela vai boiar aqui dentro. E na hora que ela boiar, tá na hora da gente levar para assar. Lembrando, né? O forno tá pré-aquecido a 200 graus. A gente já ligou esse forno com uma meia hora de antecedência. Isso é muito importante também, tá? Porque às vezes aí na sua casa, você fala assim, tem que aquecer o forno com antecedência. Aí, com 10 minutos antes você liga o forno. O seu forno ele não vai estar na temperatura. Aqui no meu forno é bem legal porque eu tenho uma luzinha. Aqui essa luzinha aqui, quando não tá... É bem pequenininha, vocês não vão estar vendo, mas finge que você está enxergando uma luzinha aqui. Quando o forno não está na temperatura, ela fica acesa. Quando ele bate a temperatura, que a gente chama, aí ela apaga. Ou seja, demora meia hora para isso acontecer. Então, como eu tenho esse indicativo, eu sei. Ó, enquanto eu ia falando com você, minha massa boiou. Eu vou trazer para cá a forma, ó. Então a gente coloca as nossas rosquinhas ali na forma e vamos levar para o forno para assar. Vai assar até ficar douradinho. Geralmente vai demorar aí uns 20 minutos, tá? Forno a 200 graus, aí agora é paciência. O cheiro na sua casa vai ficar incomparável. O cheirinho desse pão assando é muito gostoso. Eu vou pegar esses aqui que já estavam prontos também, ó. Ah, não, essas massinhas não estão cozidas. Eu vou deixar esses dois cozinhando e vou colocar esse aqui para assar enquanto a gente vai para o intervalinho. E uma coisa que eu esqueci de mostrar no último bloco, antes de colocar para assar também, depois que você dá o banho na água, é que você vai colocar o sabor. Aqui no caso a gente usou sal grosso e alecrim. Então umas folhinhas de alecrim, um pouquinho, uma pitadinha de sal grosso e aí coloca para assar, tá, gente? Eu pulei esse passo, mas não esquece não. É onde que você vai poder brincar também. Você pode trazer um orégano seco, você pode colocar aqui o gergelim torrado, tanto escuro quanto branco, tá? Pode, eu falei de chia, quinoa também, você pode usar, vai dar uma aparência bonitinha. Você pode inclusive empanar mesmo ali. Por exemplo, se você for usar gergelim, você dá um banho na massa com gergelim para ela ficar bem caprichada no gergelim, bem bonita, tá? Mistura o gergelim preto e o branco. Você pode fazer usando farinha integral, aí você tem que mudar as proporções, tem que aumentar a hidratação. Dá para brincar muito e aí depois você vai fazer um sanduba, como eu já indiquei no começo do bloco, tá? Rechear isso com geleia, com ricota, você pode fazer um sanduba com salada, com atum enlatado, que você costuma geralmente comer no pão, você pode colocar aqui dentro. É um pãozinho diferente, é um pãozinho mais delicado, você pode usar para compor uma mesa bonita, um café da manhã, aquele café da manhã que você quer surpreender, ou às vezes num piquenique, num lanche da tarde, num famoso brunch também. Tudo isso dá muito certo, tá? Eu vou experimentar essa delícia, me dá licença, eu vou pegar um pequenininho aqui, ó, que dá pra comer numa bocada só. Então, bora rangar. Gostinho de alecrim. Samba, chefinho, samba. Bom demais.